Mário, Olha, bom dia. faz tempo que não fazemos uns 15 minutos e um café, só nós os dois. É Porque verdade, temos tido sorte é de verdade. ter... Mas, de alguma forma, isso também cumpre o nosso objetivo e desígnio, que é envolver muitas pessoas a falar sobre coisas E se importantes. nos interessa fazer, de certa forma, a história da educação, também podermos ouvir aqui na primeira pessoa aqueles que pensam e que fazem educação. 15 minutos e um café. Dois convidados, um tempo limitado, um café e reflexões livres sobre práticas, teorias e pedagogias em forma de conversa. Longe de mim, e se calhar também de ti, imaginar que estes episódios nos levassem à conversa com o Mário Sérgio Cortella, com o José Pacheco, com o ex-ministro da Educação João Costa, com o Domingos Fernandes, atual presidente. do Conselho Tem Nacional de Educação. sido uma descoberta absolutamente fascinante. É verdade, inclusive é que também nos tem levado para extra fronteiras, não só com o Mário Sérgio Cortella, mas também com alguns parceiros nossos espanhóis. E nós mesmos, quando saímos para outros países, aproveitamos a fazer, a apanhar a onda da influência na área da educação escolar de outros países e fazemos também essa referência. Tem sido muito interessante. Mas agora, se calhar, era interessante também nos contextualizarmos aqui um pouco com as celebrações dos 50 anos de 25 de Abril e tentarmos também conversar um pouco aqui sobre o que era o antes de 25 de Abril em termos de educação escolar e o que é que melhorou ou mudou. Deixa-me dar aqui uma pequena nota. Nós há relativamente pouco tempo tivemos um episódio que eu achei muito interessante com o José Fanha. Tivemos a oportunidade de poder conversar com ele. Ele é um dos personagens também. Mas há uma coisa que já agora deixa-me dizer-te o seguinte. Antes de tudo o resto, eu acho que é importante nós refletirmos no seguinte. Antes do 25 de Abril, não haveria quase de certeza um 15 minutos e um café. Exatamente. Eu, quando vinha a descer as escadas para nos sentarmos aqui, vinha a pensar nisso. Epá, fantástico. Podemos conversar de forma livre, dizer aquilo que nos vai na alma, aquilo que sabemos e aquilo que pensamos, sem censura. Ninguém nos vai cortar nada do que nós dissermos. Pode não ser claro para muitas pessoas, mas antes do 25 de Abril, alguém que tivesse a coragem de fazer algo como nós estamos a fazer aqui, e havia rádio, havia mesmo alguma televisão, nada poderia ser criado como nós queríamos aqui. Não preparámos especialmente nenhum dos episódios anteriores. Sai-nos da cabeça aquilo que no momento e no contexto nos apetece dizer. E antes do 25 de Abril teríamos de ter tudo escrito previamente, entregar a alguém que iria ver se o que nós iríamos dizer não era ou era adequado naquele contexto. Isto é muito estranho hoje em dia nós termos a capacidade de perceber isto. Sim, às vezes, como nós já nascemos nesta realidade, às vezes até temos dificuldade de imaginar outros cenários. Contudo, eu gostava de trazer aqui ao nosso início de conversa que a educação escolar durante o período de ditadura, de certa forma, era instrumentalizada. Havia uma intenção de doutrinar as pessoas e a escola podia ser esse instrumento. Não é? Se nós formos revisitar os manuais escolares utilizados na altura, os textos, todos eles apelavam, eles quase que transformavam o nosso ditador num santo, porque aquilo era Deus no céu e o Salazar na terra. Nós tínhamos um dos países mais pobres do mundo naquela altura, mais pobres comparativamente, mas era vendida uma ideia de riqueza, de conforto, de estamos bem, somos quem está melhor, um bocadinho comparado à Coreia do Norte atualmente, não é? Que eu acho que é o melhor exemplo para que quem vive hoje possa perceber o que é que se vivia em Portugal antes de 74. Exatamente, mesmo na questão da igualdade de género, que hoje se fala tanto, há alguns textos dos manuais utilizados na altura acentuavam esse papel do homem na família, portanto, o homem como chefe da família,
em que a mulher estaria ao serviço desse chefe de família. E eu acho que muitas vezes há uma malha, há uma teia que se mantém na nossa identidade cultural que advém muito desse contexto. Mário, os nossos avós e muitos dos nossos pais foram endoutrinados nessa perspectiva, ou seja, eles pensam naquilo de uma forma, ou seja, pensam sem pensar. Deixa-me contar-te uma história muito pessoal. Há uns anos, quando conheci a minha mulher, eu conto esta história muitas vezes, por isso não é nada de muito pessoal. Quando conheci a minha mulher, em fase de namoro, ela não é da zona de Lisboa, e a primeira vez que eu fui à casa dela, estava ela tem um irmão, o meu sogro, o meu futuro sogro da altura, estávamos todos na sala a fazer qualquer coisa, a ver televisão, e estava em cima da mesa um pacote de bolachas que o meu cunhado tinha usado e tal. E a mãe da minha mulher entra assim, põe a cabeça na sala e diz assim: "Oh Carla", chamou-a, não é? Que ela estaria a fazer outra coisa qualquer. E a Carla vai e: "Olha, limpa ali a mesa, só faz favor." E a Carla entrou, pegou nas coisas, arrumou a mesa e saiu. Eu confesso que aquilo, naquela altura, fez-me mesmo muita impressão. Porquê? Porque é considerado tão normal, tão normalizado na família, não é? Quem sujou, quem tinha as bolachas e as migalhas, tinha sido o meu cunhado, o homem, mas quem estava já pronta, disponível para ir limpar, para ir arrumar, era a mulher da família. E este está de tal forma endoctrinado, como Exatamente, está de tal forma enraizado que muitas das vezes está lá latente sempre, e se nós não pensarmos e não falarmos nestas questões, nem sequer nos damos conta. Já que estás a falar do âmbito mais pessoal, também vou dar um testemunho. A minha família, felizmente, já os meus avós tinham propriedades e, portanto, eram autossuficientes. Nunca precisámos de trabalhar para outros, portanto, aquela percepção de exploração por termos de trabalhar de sol a sol, de sol a sol, de nascer do sol ao pôr do sol, para outros, a troco de quase nada. Na minha família não temos essa história, felizmente. Contudo, devido a essa, e também a minha família também foi escolarizada, mas pela tipologia de textos, de mensagens que foram passando através da escola, que, como digo, na minha perspectiva, era utilizada como instrumento, de vez em quando vem à tona, até nos meus tios mais novos, aquela concepção de pobrezinhos mas honrados. Pobrezinhos mas honrados. E, portanto, mesmo com tios com formação de nível superior, com salários acima da média dos portugueses, eles têm uma postura, uma atitude na vida, muitas vezes a fazer-nos crer que não têm onde cair mortos, porque têm aquela matriz de que somos os coitadinhos. Não mostramos o que temos, não é? Exatamente. Nesta... Exatamente. E eu sou um gozão de primeira com isso. Mas deixa-me dizer-vos o seguinte: tu só podes ser gozão porque, de facto, tu, eu e muitos de nós já beneficiámos daquilo que o 25 de Abril nos trouxe. Por exemplo, estavas a falar da escola e desta questão da endoutrinação. Que raio de palavra que nós É verdade, eu acho que vai ser o tema, mas apesar do que estás a dizer, apesar desta conceptualização de um modelo social que era logo indicado pela escola, indicado pelo sistema, pelo Estado, o que é facto é que, mesmo assim, nós tínhamos uma taxa de escolaridade baixíssima antes do 25 de Abril. Vergonhosa mesmo. Nós conseguimos, em 50 anos, fazer uma coisa que mais nenhum país no mundo, e eu gosto muito de dizer isto porque é de facto verdade, em tão pouco tempo, nenhum país no mundo conseguiu uma taxa de alfabetização tão elevada como a nossa atualmente. Olha, se nós compararmos os números pré-25 de Abril com Espanha, aqui ao nosso lado, e que também tiveram ditadura durante algum tempo, os nossos números eram vergonhosos, verdadeiramente.
Nós tínhamos uma cobertura já razoavelmente significativa no primeiro ciclo, com 80 e tais por cento de alunos a frequentar o então chamado ensino primário, mas não tínhamos quase nada de educação pré-escolar, por exemplo, e é a tua área, saberás melhor do que eu. E depois, nos níveis a seguir, tínhamos cada vez menos. Portanto, logo no segundo ciclo já tínhamos quase nada, para aí um quarto da população frequentava o quinto e sexto anos, e depois aquilo ia por ali abaixo e chegávamos ao ensino secundário com 5%. Sim, portanto, imagina no ensino superior. Falavas do pré-escolar, o pré-escolar no pré-25 de Abril, o pré-escolar não tinha necessariamente uma oferta pública, ou seja, era uma oferta muito apoiada pelo Estado, nomeadamente através dos centros sociais, das misericórdias, e poderíamos dizer que menos de 8%, e sobretudo centrado nas grandes cidades, ou seja, nos grandes meios urbanos, e no fundo, já refletimos aqui, até quando falávamos de outros autores, o pré-escolar era essencialmente assistencialista. Havia um pré-escolar para que as pessoas pudessem trabalhar. E muitos destas salas de educação pré-escolar, ou de jardins de infância, estavam muito associados às próprias empresas. Lembro-me do caso da CUF, do Alfredo da Silva no Barreiro, que era um dos maiores disponibilizadores de educação de infância, e outras grandes empresas da altura, apoiadas pelo Estado, mas quase não havia jardim de infância. Neste momento, dados de 2021, nós estamos com uma cobertura de 96% de crianças com 6 anos, com 5 anos, desculpem-me, estamos com 83% de crianças com 4 anos e estamos a caminho dos 70% com crianças de 3 anos. O que é engraçado porque há menos escolas. Em termos de edifícios escolares, há menos escolas. Houve uma redução, mas houve uma integração que começou, alguns nos anos 2000, em que a opção, e quanto a mim correta, tendo em conta a riqueza do país, foi de agrupar algumas escolas, dar-lhes condições técnicas que não tinham, escolas com ginásios, com bibliotecas, com serviço de refeições incluído, coisas que as escolas anteriormente não tinham. Por isso, o menor número de escolas não significa menor resposta aos alunos. E este é um dos casos que nós normalmente nem sequer valorizamos. Talvez porque vivamos nele, não é? Estamos a viver o aqui e o agora. Mas no ensino superior também passamos de cerca de 80 mil estudantes para 500 mil. Portanto, em 50 anos tivemos aqui um crescimento monstruoso. Às vezes fico um pouco triste, porque eu ouço dizer, mas antigamente os alunos sabiam mais, aprendiam mais na escola. Porque há aquela percepção de que se decorava, se memorizava um conjunto de informação, quanto a mim, pouco relevante. Porque o que é que me interessa? Saber as estações de comboio se eu nunca saí da minha aldeia, ou conhecer os nomes dos rios, das nossas colónias, se também não sai do meu metro quadrado. E, portanto, havia todo um conjunto de informação que era papagueada. O engrandecimento desta ideia de Estado, pátria, nação, que era um bocadinho... Império. Que era a tal doutrinação. Era, somos pequeninos, mas... Como é que era? Pequeninos, mas honrados, como dizias há pouco, não é? Pequeninos, mas honrados, mas é como tu dizes, não saíamos de casa, não saíamos da rua, não eu acho tínhamos que essa hoje, informação. por isso eu acho que devia ser feita justiça. Hoje temos um sistema educativo muito mais orientado para questões, para assuntos que são essenciais, aprendizagens essenciais, não é? Que são essenciais para a nossa vida, que são aplicáveis, que fazem sentido, que são úteis, ou pelo menos que poderão vir a ter alguma utilidade. E hoje nós vemos que as nossas crianças e os nossos jovens têm uma cultura geral vastíssima, dominam um conjunto de áreas bastante amplo e, portanto, quando me dizem, mas antigamente, e depois vêm com as questões dos exames, porque havia o exame da quarta classe e aquilo era assim uma coisa, fazia-se festa na aldeia. Mas o exame perguntava o quê? Quais eram os rios do país? Pessoas que não saíam da sua aldeia tinham que saber, pessoas que viviam em Faro tinham que saber que o Rio Minho fazia a divisão entre Portugal e Espanha, nunca lá iriam, nunca lá tinham ido, e esse era um saber que eu digo-te uma coisa, vou aqui mandar uma bicada. Eu acredito que haja ainda muita escola, isto para não chamar professores e outros, há muita escola que ainda valoriza esse tipo de conhecimento enciclopédico. Rico, mas a questão é, quem sai da sua aldeia, não ter a habilidade, não ter a competência, eu já não digo da consulta online e da compra online de bilhetes, mas de chegar à estação dos comboios. Por exemplo, vamos falar um assunto muito concreto e pragmático.
e não conseguir consultar os horários dos comboios, as estações em que o comboio vai parar, isto sim é útil. Não tem utilidade nenhuma, na minha perspectiva, saber as paragens todas de cor. Interessa-me é chegar ali e saber a que horas é o comboio e a que horas é que vou chegar ao meu destino, certo? E, portanto, este tipo de habilidades eu acho que hoje, salvo raras exceções a lamentar, é mais a prática. Eu acho que hoje estamos muito mais sensíveis para este lado mais pragmático da educação. Portanto, já falámos aqui de várias coisas. Uma questão é esta universalização, portanto, todos passarmos a ter acesso à educação. Depois, por outro lado, na minha perspectiva, esta qualidade da educação escolar e ainda não fizemos aqui referência a uma outra questão, mas que eu também acho que é fundamental falarmos, que é a inclusão. Portanto, não tem jeito para a escola, fica de fora, não é? Tem uma deficiência, fica de fora. Ela tem uma quinta, precisa de trabalhadores braçais e a vida dele fica ali. Portanto, fomos encontrando respostas, caminhos alternativos, adequações às características. Mas já agora, e chamando esta questão do próprio desenvolvimento social, e nós acabamos por assistir muitas das vezes de uma forma descontextualizada, dados que me parecem fundamentais e muito importantes também refletir, quando refletimos educação, questões da saúde. Nós não tínhamos médicos, ou seja, nós tínhamos uma cobertura de um médico por cada 256 pessoas, 2.530 pessoas por médico. E hoje em dia temos uma cobertura, que as pessoas se queixam, mas completamente distinta. Os serviços de saúde acompanham, em termos tecnológicos, o desenvolvimento mundial. Esperança média de vida. É verdade. As pessoas morriam aos 60 anos, aos 50 e tal anos morriam. Hoje em dia temos uma esperança média de vida de 78 anos. Quer dizer, podemos viver mais, podemos usufruir melhor. Os nados mortos ao nascimento. Nós tínhamos valores absolutamente irreais no pré-25 de Abril. Nós tínhamos mais de metade das crianças que nasciam morriam. Sim, às vezes nascimento. essas fragilidades que ainda existem na área da saúde no nosso país são utilizadas como arma de arremesso político muito facilmente. Tira-se uma pequenina porção de um problema e explora-se aquilo à exaustão, esquecendo-se que a realidade, os números falam por si, é esta que tu acabas de denunciar. E estamos muito, muito melhores em termos do serviço de saúde e portanto, incrementámos a idade, a esperança média de vida, etc, etc. Por isso, era de justiça que também falássemos aqui um pouco sobre o 25 de Abril e a propósito desta celebração dos 50 anos. Queres acrescentar mais alguma coisa? Estamos em cima do tempo. Quero só dizer o seguinte, apesar deste elogio que de certa forma nós temos que nos obrigar a fazer, temos que nos orgulhar do que temos conseguido. Cada um de nós colaboramos também, mesmo sendo críticos. Mas gostava de deixar uma pequena nota. O futuro também é nosso. Ou seja, nós temos que contribuir para continuar esta linha de sucesso, para continuar esta linha de crescimento. Não podemos, pura e simplesmente, parar à espera ou, quem sabe, eleger, e vou brincar aqui um bocadinho, eleger ideias do antigamente. E quando eu digo eleger, neste sentido de as tornar centrais, dessa narrativa ser central na nossa vida. Não era bom viver no pré-25 de Abril, não tínhamos melhores condições, não havia mais respeito, se calhar havia menos informação. E essa informação era muito limitada, era muito central e centralizada, e muitas das vezes as pessoas nem sequer sabiam. E por isso, rever o 25 de Abril, rever o pré-25 de Abril, tem que nos dar alento e força para continuar neste caminho. Bora lá! Obrigado, Mário.